Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Lounge TRT. Eu sou Vinícius Antônio, te faço companhia aqui e quem vai fazer companhia para mim e para você é o Dr. Lucas Loureiro, que está aqui à nossa frente hoje. Doutor, primeiro, seja bem-vindo, muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo para falar como ouvinte da TRT FM com o nosso telespectador no YouTube e na TV Assembleia também. Obrigado pelo convite, obrigado também pela confiança para conversar um pouco sobre saúde no geral e saúde mental também. Pois é, saúde mental, o senhor é médico com especialização em psiquiatria, né? Isso, eu fiz pós-graduação em psiquiatria e estou me especializando cada vez mais para conseguir trabalhar ainda mais na psiquiatria. E quando surgiu esse interesse por essa área, doutor? O interesse veio com uns 3 anos de formado, mais ou menos 2017. Eu trabalhava no Hospital do Câncer e me impressionou muito ver como alguns pacientes melhoravam, outros não, e toda a questão mental do paciente, também até no próprio cuidado paliativo. E aí fui estudando, fui aprendendo um pouco mais, fui entendendo um pouco mais e coisas da vida, acabei começando a trabalhar, conseguindo ter a oportunidade de trabalhar na saúde mental. E aí eu falei: "É isso aqui que eu quero mesmo, aprender e trabalhar e tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas". De lá para cá são 7 anos ou mais 7 anos, 7 já anos. nessa área e o senhor com certeza acompanha diversos pacientes, diversas pessoas, conversa, aprende mais, como o senhor tem falado, se especializando sempre. O que eu gostaria de perguntar é se hoje em dia tem uma quebra do preconceito quando se fala de psiquiatria, quando se fala de análise, quando se fala da saúde psicológica das pessoas. Está sendo encarado de uma outra forma? Melhor do que antes, pior do que poderia ser. Já diminuiu muito o preconceito, eu já fico sabendo até de famílias que abraçam a questão do tratamento mental, não como algo, alienado que era antigamente, que tinha doença mental era aquela pessoa que estava alienada da realidade. E sim como não, é um transtorno, uma doença, assim como qualquer outra doença, a gente pode fazer o tratamento e precisa desse acolhimento para o tratamento. Eu mesmo tinha esse preconceito. Quando eu formei, eu estou formado já há 12 anos, tipo, como médico, e quando eu formei eu falava muito que eu não ia ficar cuidando de doido. Até que eu fui estudando, fui aprendendo, fui conhecendo e vendo que para ser doido realmente ainda falta muita coisa de doença que a gente pode evitar para ter tratamento, para realmente não que a pessoa não entre no estado de alienação mesmo da realidade. E com isso, assim, a compreensão das pessoas quanto ao que é patologia, o que não é, o que que é doença e o que não é, e como tratar, né, não é só questão de não fazer nada, só questão de falta de apanhar, de ser mimado e por aí vai. Tem-se uma doença, tem-se uma patologia e tem mecanismo de tratamento para cada um de forma individualizada. Dá para ver que as pessoas conseguem ter melhor compreensão disso e aceitação. Quando o senhor fala, disso também, a gente fala bastante hoje, das doenças ocupacionais, né, mentais, psíquicas, que estão ocorrendo, que estão acontecendo em diversas pessoas, estão acometendo diversas pessoas. Muitas das vezes a gente vê críticas a isso, né, que a pessoa é preguiçosa, porque eu trabalho todo dia, não importa, não preciso de folga. A gente está aqui numa rádio, né, numa emissora, num espaço trabalhista, né, que é o Tribunal Regional do Trabalho. O que que essas doenças têm causado e por que elas têm acometido tantas pessoas hoje em dia? Conseguir compreender primeiro, o doença mental e condição laboral. Da questão mental em relação à condição laboral, a gente fala muito do burnout, do esgotamento. Para a gente as características de uma condição de burnout é uma mudança, eh, súbita, ou então uma mudança de carga, ambiente de chefia. Se não há uma mudança disso, se pega aquela pessoa: "Não, eu trabalho há 2 anos desse jeito, sempre foi assim, não houve nenhuma mudança e agora me cansei". Dificilmente vai ser burnout, pode até ter características de burnout, mas se for avaliar, tem também um prejuízo social, tem também uma piora da qualidade de vida no geral, uma insônia grave demais não relacionada ao trabalho, um ganho ou perda de peso, uma tristeza não inerente ao ambiente de trabalho ou ao trabalho, uma tristeza constante, contínua, sem uma motivação específica para aquilo, a gente vai estar chamando aqui mais de uma depressão do que um burnout mesmo. Que burnout são sintomas relacionados ao trabalho que ocorrem no ambiente de trabalho. Então burnout não é uma doença laboral, é uma condição laboral.
É uma condição que vem pelo ambiente de trabalho ou pela situação do trabalho. Não é uma doença que foi causada pelo trabalho, é diferente de uma pessoa que está exposta à sílica, por exemplo, que pode ter doença pulmonar, tem um nome muito grande que eu não lembro agora qual que é. E existem muitas pessoas que fazem sintomas de burnout que já tinham doença prévia, já tinham uma doença mental prévia, mesmo às vezes não tendo diagnóstico, e o trabalho ou a situação do trabalho, ou porque ela não tinha uma preparação ali por causa da própria doença, devido ao trabalho, tem piora da doença que ele tinha. Aí ele acha que é o trabalho que causou a doença. Muitas vezes ele já tinha uma doença e o trabalho piorou a condição de doença dele. Por exemplo, sou médico. Tem muitos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde num geral, que às vezes tem ali um quadro depressivo leve, mas começa a entrar no ritmo de trabalho noturno e piora a qualidade do sono. Com isso vai ficando tem mais estresse físico, tem mais informação e começa a não descansar. E é um trabalho de plantão que é muito esgotante, porque você não consegue resolver muitas vezes todos os problemas. A pessoa começa a ter sintomas e acha que é por causa do trabalho, e até tem uma culpa do trabalho, mas era uma depressão prévia que piorou pela ausência do sono correto, pelo estresse contínuo, pela diminuição de atividade física, que a pessoa às vezes diminui por causa da rotina e por aí vai. Então, conseguir diferenciar isso é parte da avaliação, até para ajudar, por exemplo, o pessoal do tribunal, porque muitas vezes o paciente pede afastamento, fala que é burnout, que é culpa do trabalho, e às vezes não é culpa do trabalho. É uma doença que tinha, que o trabalho, por causa da doença, o trabalho piorou a doença, e se trata a doença, ele consegue voltar a trabalhar bem. Todas as suas, alegações, as suas afirmações que são, lógico, baseadas em fatos daquilo tudo que o senhor estuda. E ser amigo da sabedoria é ser filósofo, né, filosofar. Então gostaria de filosofar um pouquinho, que não deixa de ter base também científica, para perguntar, muita gente como contei para o senhor em off aqui, tenho prazer em trabalhar no que eu desenvolvo, desempenho hoje na minha vida, me programei a vida toda, desde criança já sabia o que eu queria fazer. Mas já fui criticado, porque me disseram: "Olha, trabalho não tem que dar prazer, você não pode colocar o trabalho, no trabalho essa responsabilidade de dar prazer". Para mim dá prazer, às vezes a gente fica chateado com uma ou outra situação, que é normal, né. Para as pessoas que o trabalho é apenas uma coisa que precisa ser mantida por conta do salário, é diferente ou também pode criar um problema, uma doença ocupacional? A doença ocupacional em relação ao prazer do trabalho vem pela expectativa. Então, por exemplo, tem muitos adolescentes, muitas crianças que veem às vezes um músico, um artista, um ator, cantor, e fica: "Eu quero ter essa vida, eu quero ter essa realidade", e não vê que por trás tem muita coisa chata, que faz parte da vida do cantor, do artista, do ator, que são os ensaios, são os estudos, as noites mal dormidas, as viagens longas, as preparações que tem que fazer. Ator, quando a gente pega bastidores, muitas vezes o ator fala assim: "Eu fiquei 4 horas sentado, parado, olhando o pessoal fazer maquiagem". Isso é tedioso, isso é chato, a gente que acha que é uma aventura e não é. Então, ter prazer no trabalho não é o problema é depositar todo o prazer no trabalho, porque nem todo trabalho é prazeroso e nem todo trabalho prazeroso é sempre gostoso. Tem toda uma preparação. A gente falou que tem a questão da música, né, eu gosto de tocar e tudo mais. O músico, antes dele ir lá fazer o show, ele passa o dia inteiro ensaiando, o dia inteiro tocando, e muitas vezes é ele que prepara o palco, é ele que prepara o som, que tem que levar as coisas, trazer de volta, acaba o show, ele tem que ficar esperando para desmontar tudo, levar tudo para casa. Tudo isso é chato, tudo isso é tedioso, tudo isso é desgastante. E a pessoa muitas vezes acha que é só ir lá, toca e vai embora, canta e vai embora, e não é. Então, quando a pessoa chega falando: "O trabalho nenhum trabalho me dá prazer, eu não consigo ter prazer em nada, ver nada que vai me dar prazer", tem alguma coisa errada e aí não é que o trabalho é ruim ou que o trabalho que ela está é ruim, é porque ela não consegue ver prazer em nada. Realmente tem trabalhos que são mais tediosos, são mais desgastantes, são mais, chatos ou que que demandam muito mais, que às vezes não vai ter da onde tirar um prazer específico. Mas às vezes a gente tira prazer do trabalho, sim, da convivência com as pessoas, por exemplo, que a gente tem no trabalho. Ser médico, o pessoal acha que é fácil. Tirando todos os tempos de estudo, muitas vezes num plantão, um paciente que te xinga ou que briga com você acaba com o resto do plantão.
Mas depois você ouve 2, 3, 4 elogios, 5 elogios, você consegue salvar uma pessoa, às vezes chega uma pessoa grave, você salva. Isso traz gratificação para todo o pessoal que está ali. E aí pode até a pessoa falar assim: "Ah, o plantão foi cansativo, mas foi bom". Você fica: "Como? Como que algo é cansativo e bom?". Porque vai trazendo esses pequenos prazeres de satisfação. Se a pessoa não consegue sentir isso, a culpa muitas vezes não é do trabalho, e sim da pessoa que não consegue sentir aquilo aí, tem que investigar o que está acontecendo. O senhor falou de expectativas logo no começo, eu gostaria de mudar o nosso assunto, sair um pouquinho do trabalho para vir para uma outra área que tem afetado muitas pessoas hoje também. Todo mundo quer ficar rico rápido, né. Todo mundo quer ficar rico rápido, o senhor falou aí, por exemplo, o exemplo dos músicos, que é um trabalho totalmente complicado para se chegar naquele momento do ápice. Então, quem é famoso hoje, dificilmente existem aí 2 ou 3 ou 4 um universo de milhões de pessoas que conseguiu ficar famoso porque viralizou, mas geralmente o músico, por exemplo, o ator de teatro, o ator de cinema, teve uma carreira toda grande. Nessa coisa da expectativa e do imediatismo, eu gostaria de perguntar o que está fazendo tanta gente apostar hoje em jogos de azar? Tem gente perdendo dinheiro, tem gente deixando a família endividada e isso complica muito. Também seria por conta dessa expectativa de ser rico, de ser imediatamente, amanhã eu vou ter dinheiro na minha conta, eu vou ficar milionário? Filosoficamente falando, sim, mas se a gente for pensar na questão mais neuroquímica, é pela liberação dopaminérgica. Dopamina é um neurotransmissor que muitas vezes está relacionado com a questão do prazer, daquele prazer imediato. Então, eu costumo brincar que se você sai com seus amigos e dá uma boa gargalhada, essa gargalhada é a dopamina trabalhando, não é serotonina, não é noradrenalina, é dopamina. E a aposta, ela traz essa sensação dopaminérgica de prazer, de inesperado, de expectativa. Tudo que você não consegue prever o que vai acontecer, o resultado final traz principalmente quando ele está dentro da sua expectativa, né, que é de acertar, por exemplo, na aposta, que é o de ganhar o dinheiro, traz um prazer imenso. Vou dar um exemplo de uma coisa muito dopaminérgica que obviamente não traz dependência química nem nada, que a gente pode falar para a situação atual. Disputa de pênalti. A gente não consegue ver o que que é. Se você assistir disputa de pênalti entre 2 seleções que não são Brasil, você fica angustiado, você Angustiado. fica nervoso, você fica querendo saber o resultado, e cada pênalti que acerta e erra traz um prazer que você não consegue entender, você não tá torcendo para aquela equipe, você não tá torcendo para aquilo, mas aquilo é gostoso de assistir, porque traz uma dopamina. Eu acho que hoje a gente tem maior visualização sobre a questão das apostas, porque ficou muito mais fácil de apostar. Agora a pessoa aposta de casa, ela não precisa procurar o bicheiro no jogo do bicho, ela não precisa ir num cassino ilegal como seria aqui no Brasil, porque nunca foi legalizado. Ficou-se mais fácil monetariamente. Agora a pessoa pode apostar centavos, pode apostar alguns pequenos reais, por aí vai. Só que eu não acho que é algo novo. Isso é uma coisa que existe há muito, muito tempo. Isso era mais escondido, era em locais específicos, havia um nicho específico para aquilo. Modernizou-se então. Modernizou-se, isso, e ficou mais acessível, e trazendo-se mais acessibilidade, você acaba tendo mais exposição às pessoas daquilo. Quando a gente fala de exposição também, isso chama a atenção para as redes sociais. A gente continua falando desse imediatismo. Vive-se uma vida postada e a vida real, né. Isso tem trazido o que para a nossa sociedade atual, doutor? Ilusões, acho que é isso. Eu não lembro quem foi que falou uma vez, não sei se falou para mim ou se eu li e vi em algum lugar, que a rede social, ela é a sala de estar. E aí, quando você recebe uma visita, você deixa a sua sala de estar, sua cozinha, quando é coisa junta ali, impecável, impecável. Você não se preocupa de arrumar sua cama, nem porque ninguém vai entrar no seu quarto. Você não varre o quarto, você varre a sala, você passa o pano na sala, você limpa tudo. A rede social é como se fosse isso, é um local em que a pessoa abre a sua vida, abre a sua casa, mas vai mostrar só as coisas arrumadas e as coisas bonitas. A sujeira, a dificuldade, os problemas, ela não coloca na rede social. Poucos são o que fazem isso, tem alguns que fazem, poucos são os que fazem isso, eles colocam muitas coisas bonitas, as coisas mais divertidas. Você vai na rede social, uma família que sai em viagem e posta tudo na rede social. A criança não chorou, a criança não brigou, não teve dificuldade para trocar uma fralda, a criança não fez o cocô no meio do avião. Gente,
numa viagem de 12 horas, se tem uma criança pequena, tudo isso aconteceu, ele só não postou. Como é que foi a viagem? "Ah, foi tranquilo, uma maravilha, a gente teve nossos perrengues normais, mas tudo bem". E teve surto, teve choro, teve grito, teve criança correndo para cima e para baixo, teve preocupação, teve pai que esqueceu alguma coisa, teve mãe que brigou com o pai. Então, assim, isso acontece em todo lugar e vai acontecer com quem está na rede social também, ele só não posta. Então, quando uma pessoa quer ter uma vida de rede social, ela não consegue e tem essa dificuldade cognitiva de entender essas coisas, muitas vezes com jovens, ela não consegue ver que o perrengue que aquela pessoa viveu não foi postado, mas foi vivido. E aí na hora que ela vive, por que que eu não consigo ter o que está lá na rede? Porque o que está na rede é só o que foi postado e não o que foi vivido. É, talvez o pensamento que eu quero ter uma casa linda, e aquele cara que tem aquela casa linda, não tem uma vida tão bonita assim quanto posta, né. Sim, sim, sim. Acontece muito, porque o cara postou a casa, mas não postou o que ele tem na vida. Exato. Todo mundo sonha em ter uma casa linda. O que impede a gente de ter uma casa perfeita? É o perrengue de conseguir essa casa perfeita, de manter a casa perfeita. Às vezes a gente não tem nem a condição financeira e nem a condição de tempo. Então, o querer a imagem bonita, a visão bonita, a gente muitas vezes a pessoa esquece de todo o perrengue que precisa ter, que precisa passar para chegar lá. Eu tenho alguns pacientes, tenho muitos pacientes adolescentes e jovens que estão ali naquela questão do: "Não, quero fazer medicina, vestibulando de medicina e tudo mais". Aí eu falo e eles falam, alguns falam assim: "Ai, é muito difícil essa vida de vestibulando". Eu olho para entrar não é difícil, Uhum. o difícil é sair da faculdade, é muito mais difícil sair, porque você tem que ter uma constância de estudo e por aí vai. É sempre um passo a mais, né, sempre a Sim. gente pensa naquele é o que a gente conversou sobre imediatismo. Enquanto médico, enquanto especialista, com pós-graduação em psiquiatria, o que que o doutor Lucas tem a dizer para quem nos acompanha hoje? Uma mensagem que o senhor pode deixar. Não ignorar os sinais, não ignorar as os sintomas que você ou as pessoas ao seu redor estão sentindo. Muitas vezes a pessoa relata: "Ah, é cansaço, não é nada, é só uma fase", por aí vai. Tudo bem, pode ser só uma fase, pode ser só um cansaço, pode ser só uma frescurinha, mas se está sofrendo, procure ajuda. Eu não falo nem de procurar ajuda especializada, é procurar ajuda. Procura um cardiologista porque está com dor no peito, procura, um personal trainer porque está se sentindo cansado, procura um nutricionista porque ganhou peso, procura um profissional. Se for percebido que a sua saúde mental está interferindo, essas pessoas irão encaminhar você para o profissional correto. E não deixar de lado a si mesmo, que é uma coisa que muitas pessoas hoje em dia fazem, né, de dizer sim para o mundo, esquecer de dizer sim para si. Também não esquecer de si, mas não ser egoísta demais de achar que é só você. Também tem que cuidar das pessoas ao redor. Doutor, nosso tempo é curto, mas o senhor respondeu bastante pergunta, elucidou muitas questões. Eu agradeço a sua participação aqui hoje. Obrigado, agradeço também o convite. Se quiser precisar de mais, pode convidar sempre. Qualquer coisa também podem, se quiserem, pode me procurar no Instagram, @doutor.lucasloureiro. Lá eu faço trabalho, faço alguns vídeos também e respondo algumas perguntas que as pessoas tiverem. Ótimo, doutor. Tudo de bom para o senhor. Obrigado, obrigado. Tudo de bom para vocês também. A gente volta em um próximo episódio do Lounge TRT. Muito obrigado pela sua companhia.